Olá, tudo bem? Dia 22 de março é o Dia Mundial da Água. E com essa data tão importante, com esse bem natural tão importante, eu resolvi fazer uma experiência que vocês podem fazer em casa. Normalmente eu faço essa experiência em sala de aula, mas como nós estamos no ensino virtual, vocês podem fazer em casa, tá bom? Na sua casa tem poço artesiano para poder retirar a água? Você já viu? Você sabe o que é um poço artesiano? Normalmente, um poço artesiano tem que fazer um buraco lá no chão, cerca assim de 40, 60 metros, tem uns mais rasos com 30 metros, para poder alcançar o lençol freático. Quando encontra água, você pode retirar essa água para o consumo da sua casa. Mas vocês já repararam que a água que é retirada desse poço, ela tá limpa, ela tá transparente? Não é uma água que tá na terra? Por que a água do lençol freático é essa água transparente? Por que não é uma água barrenta, cheia de barro? Você já pensou sobre isso? Então, para poder esclarecer, nós vamos fazer uma experiência bem legal. Nós vamos montar um filtro, tá? Com terra, isso mesmo. Você vai precisar de uma garrafa PET. Eu cortei a minha garrafa no meio, então você vai pedir aí pros seus pais para te ajudar, tá bom? Você corta essa garrafa no meio. Nós vamos utilizar ela nessa posição, tá? Vamos utilizar também para cortar, né? Eu usei minha tesoura, mas aí você pede pro seu pai cortar. Nós vamos precisar de um cascalho mais grosso, ó, são pedrinhas, tá? De um cascalho mais grosso, porque no solo você tem, né? Esse cascalho mais grosso, essas pedrinhas. Vou utilizar também areia, tá? E vou utilizar aquela terra comum mais fininha, tá bom? Ó, essa terra comum aqui, essa aqui mais fina do que o cascalho, tá? E eu vou utilizar também algodão. Professora, mas no solo não tem algodão. Por que você vai utilizar algodão? Bom, eu vou utilizar o algodão porque no solo são, como eu falei, são 30, 40 metros, 60 metros para poder alcançar o nosso lençol freático. Então, aqui na nossa garrafa, né, são apenas alguns centímetros. Então, para facilitar esse processo da filtragem, eu vou colocar o algodão. Mas o algodão no solo, né, ele na verdade nada mais é do que a quantidade de terra que tem aqui no nosso solo, né? São metros e metros aí do lençol freático, tá bom? Então, como aqui tem apenas poucos centímetros, eu vou colocar o algodão para ajudar nesse processo. E nós vamos utilizar também uma água bem suja, a água que nós vamos filtrar, olha a cor dela. É água e terra aqui, tá? Só tem água e terra. Então, uma água bem suja. Então, essa água aqui que nós vamos filtrar. Então, olha só, eu vou pegar a garrafa que eu cortei, colocar aqui nessa posição, né? Usar isso aqui como base. Primeiro, eu vou pegar o algodão e vou colocar esse algodão arrumadinho lá no fundo da garrafa. Você pode fechar bem aqui essa saída dele. Você pode usar até um pouquinho mais de algodão. Colocar o algodão. Então, lembrando que esse algodão é porque o nosso solo são muitos metros de terra, né? Como aqui são apenas centímetros de terra, eu tô colocando algodão para ajudar, tá? Então, olha só. Pode colocar ele bem, pressionar bastante, tá? O algodão lá no fundo. Então, eu coloquei o algodão. Próximo passo agora é colocar o grão mais fino, que no caso o meu grão mais fino é essa terra marrom. Eu posso colocar
forma mais fina. Vou fazer uma camadinha aqui de areia. Professora, mas nem sempre tem areia no solo. Gente, só essa camada mais fina aqui já filtra, tá? Mas é porque o nosso solo, ele vai diminuindo os grãos. Começa a primeira parte com os grãos maiores, vocês vão estudar solo ainda, tanto em ciência quanto em geografia. Começa os grãos maiores, eles vão diminuindo o tamanho do grão. Então aqui vai ser a mesma coisa, tá? Então eu vou passar mais um pouquinho aqui, fazer uma camada um pouquinho mais grossa. Se você utilizar também 2 garrafas ao invés de uma, você pode deixar essa parte aqui maior, né? Aí dá pra colocar mais terra, aí fica melhor. Então eu coloquei. Então nós temos o algodão. O algodão, como eu já expliquei, é porque essa camada aqui de terra ela é grande, né? E aqui é pequenininha no nosso experimento. A terra fina, a areia e agora o cascalho. Aqui tá representando o nosso solo, tá? Porque o nosso solo ele é assim, ele começa com os grãos maiores e vai diminuindo. Se você tiver também uma argila e quiser colocar no fundo essa argila, fica melhor ainda, funciona melhor ainda, tá bom? Se tiver argila, porque aqui eu não tinha argila, mas fica melhor ainda, tá? Então olha só como ficou. Acho que dá pra ver, né? E agora o nosso grande finale. Eu vou colocar nossa água suja. Vou colocar um pouquinho dela. Normalmente demora um pouquinho, tá bom? Ela ainda pode sair até um pouquinho mais suja, porque na verdade, se eu tivesse colocado a argila, ficaria melhor. E ela demora um pouquinho também, vou colocar um pouquinho mais. Mas quanto mais demorado, melhor, tá? Vou até segurar assim. Vai demorar mais um pouquinho. Vou molhar mais um pouquinho. Tá assentando. Então, olha só. E vamos esperar um pouquinho. Assim que começar a pingar, eu vou mostrar pra vocês. Então, olha só. Tem apenas uns 3 minutinhos que eu coloquei a água. E agora ela começou, olha aí, a pingar. Olha a cor da água que tá pingando, consegue dar pra ver? Vou subir aqui. Olha. Ó. Então ela tá passando pelas camadas e tá chegando transparente. Professora, por que isso acontece? Se tá passando pela terra. O que acontece? Por que tá passando? Por que tá transparente essa água se tá passando por essa terra toda? Então, olha só, a partir do momento que essa água suja, ela tá cheia de grãos, né? Ela tá cheia de terra. A partir do momento que ela vai passando essa água suja, os grãos que tem nela vai ficando presos junto com a terra. Então, isso acontece no nosso solo, tá? Os grãos vão ficando e a água consegue passar. Então, a terra, ela filtra a água, tá bom? Por isso que no lençol freático, chega água assim, ó, transparente. Engraçado, não é? Legal. Mas, professora, sempre me perguntam isso, tá? Professora, e essa água aqui, pode beber? O que você acha? Então, olha só, por mais que os grãos de terra fiquem, pode ser que passe alguns micro-organismos, tá bom? Bactérias, fungos. Então, obviamente, toda a água, assim como no lençol freático, água de poço,
O ideal é o quê? Ferver, tá? Antes de beber. Então, você tem que ferver essa água antes de beber, tá bom? E aí, gostaram? Faz em casa, experimenta. Pede ajuda aí pro seu pai, são coisas que você pode ter em casa mesmo. Olha. Experimenta e comente. Se você fizer e der certo, ou se também se não der certo, né? Comenta aí pra eu poder saber, tá bom? Então, até a próxima!